consultar o pessoal do som, que é só nós dois aqui. Tudo bem, né, pastor? Tudo bom, graças a Deus. Na medida do possível, né? A gente está aí, na medida do possível. Pastor, mas coisa boa. Boa noite a todos aí. Boa noite aí a todos os irmãos aí também do Planalto que estão com a gente. Pastor, a gente vai falar sobre esse tema aí, né, do Diário de Bordo. Eu já li até um certo ponto, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre devocional, tá? Sempre tenho falado para os irmãos da importância do devocional e eu coloquei algumas perguntas aqui, coisas do dia a dia da gente, tá? Que a gente vai tratar aqui. Queria que o senhor orasse aí. Aliás, deixa eu orar no começo, né? Aí o senhor ora no final, tá bom? Vou orar aqui para Deus nos abençoar nesse nosso bate-papo aqui. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que temos de compartilhar nossas lutas, nossas dores, nossas necessidades, também nossas esperanças e nossos sonhos. Abençoa a vida de cada irmão que está participando desse momento, a vida do pastor Eduardo, Senhor. Nos ilumina nesses instantes que estaremos aqui, para que possamos ajudar nossos irmãos, ó Pai, e a nós mesmos também, Senhor Deus, nesse momento tão difícil que o mundo tem passado. Nos dá da Tua sabedoria, do Teu cuidado, da Tua provisão. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Começar aqui fazendo uma pergunta e, na verdade, uma afirmação aqui, não sei se eu posso afirmar dessa forma, certo? Sobre o devocional, primeiro. O devocional está para a mente e o espírito, assim como o exercício físico está para o corpo e o coração? O senhor concorda com essa afirmação? É isso mesmo? Marcelo, acredito que sim, pastor, porque... principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O devocional sempre é um alimento necessário para o crente, né? O devocional, o que é? Para as pessoas que estão nos vendo e talvez não sejam cristãs, só para explicar. O devocional é aquele momento em que você separa para ler a palavra e meditar na palavra e fazer suas orações. Esse momento é muito importante porque ele meio que centraliza a mente da gente naquilo que na verdade é real. Não quero dizer que o que estamos vivendo não seja a realidade, mas é parte da realidade. O devocional ele coloca na realidade no todo. Se você não tiver uma vida devocional, você fica apenas com parte da realidade. Parte da realidade é esse momento terrível que estamos passando, angustiante, cheio de medo, né? Essa é parte da realidade. Mas existe uma realidade maior. Essa realidade relacionada à eternidade, relacionada ao Deus que nos criou, nos formou, relacionada a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e relacionado ao Espírito Santo, que nos revela suas verdades benditas. Então, há uma outra realidade, ou além, quer dizer, dessa que nós vivemos, e o devocional vai nos lembrar todos os dias disso. O devocional, na verdade, é uma lembrança diária sobre aquilo que nós realmente cremos ser a realidade total, ou geral, digamos assim, né? Muitos de vocês frequentavam os cultos e tudo, né? No domingo, na quarta-feira e tudo, mas alguns não tinham essa prática devocional. Essas pessoas que não tinham a prática devocional, elas têm sofrido muito, porque o culto online não é a mesma coisa do culto público, né? Ele não tem aquela mesma vivacidade do culto público, e essas pessoas também não tinham uma prática de vida devocional. Então, naturalmente, as pessoas têm sofrido muito, têm sentido muita ausência da comunhão com o Senhor, porque a comunhão com o Senhor se faz a partir desse encontro com Deus diário, né? Através da vida devocional. Então, a vida devocional, eu diria, Marcelo, é como se fosse o ar que nós respiramos. O crente respira através dessa comunhão que ele estabelece com o Senhor e essa comunhão diária, né? Esse alimento diário. É uma necessidade básica, digamos assim. Pastor, tem uma outra pergunta aqui, e eu acho que, na verdade, um pouco uma provocação, porque a gente que é pastor, a gente é cobrado, né, em relação a muitas coisas. E sobre a questão do devocional, é só para pastor? Ou conte aí um pouco da sua experiência, como é que o senhor teve esse hábito? O senhor sempre teve esse hábito desde que se converteu? Ou isso foi uma coisa que foi enxertado depois? Depois eu vou contar a minha experiência, como é que foi que eu aprendi sobre isso. Tá certo. Bom, como eu falei no início, né, o devocional ele é alimento para a vida, deve ser diário, deve ser um momento que você separa para se alimentar, né, de Deus, da sua presença, e isso lógico, não é só para pastor, né, mas para todo crente. Todo crente necessita desse alimento, né? Então não é uma coisa só exclusiva àquele que serve diretamente ao Senhor, como é o nosso caso, né?
mas isso é uma coisa que deve ser para todo cristão que necessita, né, desse alimento diário. A minha prática devocional, no começo da minha caminhada cristã, se deu mais por conta da vida pecaminosa, da vida bem promíscua da qual eu vim. Eu tinha uma vida muito promíscua, né? Eu tinha muitos pensamentos promíscuos por causa de toda a luxúria que eu vivi no pecado, né, e tudo. E quando eu me converti, eu conheci um amigo, e uma vez conversando com ele, eu falei sobre isso, né? Eu disse, olha, às vezes eu acho que não é suficiente eu ir ao culto, eu ainda sinto muitos pensamentos ruins, eu ainda penso muita coisa errada, ainda desejo fazer muita coisa errada e tudo. E aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, você precisa renovar sua mente, é isso que a Bíblia diz. Você precisa passar a pensar como Deus quer que você pense. E aí eu fiquei impressionado com isso, falei, como é que eu faço isso? Eu quero fazer isso, rapaz, como é que eu posso fazer? Ele diz, olha, é simples, você tem que ir à Bíblia todos os dias. Vá à Bíblia todos os dias, leia um trecho bíblico, medite sobre o que você leu e coloque aquilo em prática em sua vida. Eu comecei a fazer isso, depois eu li um livro de um autor chamado A.W. Tozer, e o A.W. Tozer falava o seguinte, olha, um cristão com uma Bíblia e um caderno na mão pode mudar a sua história. E eu comecei a perceber isso. Então, todas as vezes que eu vou à Bíblia, Marcelo, todos os dias eu peço ao Senhor que me mostre pelo menos 2 coisas que eu preciso aprender naquele dia. Pelo menos 2 coisas. Né? Então, eu aprendi isso também com o Edmund Haggai, aquele que criou o Instituto Haggai. Né? Ele deu uma entrevista, eu vi isso, guardei para mim. Toda vez que eu vou na Bíblia, eu digo, Senhor, me ensine 2 coisas aqui hoje que eu preciso para a minha vida. E eu anoto essas coisas. Né? Eu tenho um diário de oração, um diário devocional. Então, nesse diário devocional, eu tenho lá tudo escrito que eu tenho aprendido. Então, meu devocional, como é que funciona? Na maioria das vezes, antes de ler a Bíblia, eu leio o meu diário devocional. Então, ali já tem muita coisa que eu aprendi. E aí eu percebo se eu estou colocando em prática ou não e peço a Deus para que Ele me capacite a colocar aquelas coisas em prática. Então, começou assim, com esse desejo, pastor, de mudar minha mente, de passar a pensar do jeito que Deus gostaria que eu pensasse, de tirar de mim as coisas ruins, e ajuda até hoje. Né? As tentações continuam, mas esse pensamento em Deus ajuda bastante. Amém, pastor. Eu tive a minha experiência, eu me converti. Qual a sua experiência? Eu me converti, pastor, com os 16, e até os 3 anos, né, depois da conversão, eu não tinha essa prática, né? Estou lhe confessando aqui, já falei isso para a igreja, que não era uma prática minha de ler a Bíblia todos os dias, de orar. Eu, muito frequentador, eu perdi um culto lá na igreja que eu frequentei, ela só tinha um dia que não tinha culto, era a segunda, todos os outros dias tinha culto, então eu ia todos os dias. E aí, a primeira experiência que eu tive com o devocional foi quando o pastor viajava e ele pediu para eu ficar na casa dele. Aí, só que antes de viajar, ele fazia esse negócio que eu não sabia que o nome era devocional, né? Ele chamava os filhos, colocavam ali, iam ler a Bíblia, um lia, outro cantava. E aí depois eu fui perguntar a ele, né? Esses negócios que vocês fazem, eu sei, 3 anos de crente, né? E ele disse, não, esse aqui é o devocional, e é muito importante para que você crie raízes na sua fé. Essa é a forma mais prática de você viver a fé. E aquilo ficou, sabe, pastor, na minha mente, aquela necessidade. Aí quando eu chego no seminário, eu encontro uma professora, não sei se você lembra dela, a professora Cris Browner, né? E ela cobrou na disciplina dela que os pastores tivessem um caderninho, né? Faz um diário de bordo, mais ou menos, né? Com o devocional escrito, que isso valeria a nota parcial daquela disciplina. E eu vi muitos pastores ali, muitos amigos da época que não tinham essa vida devocional, né? Naquela época eu já tinha, né? Já tinha o costume, e muita gente quase ficou reprovada nessa disciplina, e aquilo ficou como uma necessidade que, peraí, uma professora cobrando isso de um bocado de pastor, de muito tempo de evangelho, e perceber que aqueles meus amigos de sala, alguns deles, né, não todos, mas não tinha essa necessidade de buscar Deus diariamente. Porque geralmente a gente que é pastor, né, a gente acha que tem que estudar só para preparar sermão, só para aconselhamento, e não entende que tem que ter aquele momento, né, especial ali para a gente tentar ouvir a voz de Deus no meio de tanto caos, de tanta luta, né? Uma outra pergunta aqui, pastor, uma dica, né, que o senhor poderia dar aí para a gente sobre a questão do horário, né? Qual o melhor horário para fazer devocional, como reunir a família, né? Como é que o senhor faz aí? Que sua família é meio grande, né? Bom, tem 2 tipos de devocional, né? Tem o devocional do homem solteiro, né? Uhum.
da moça solteira, né? Porque ela faz por si mesma e tudo. E esse é bem mais fácil, né? Porque depende mais de você mesmo, né? Eu aconselho que escolha um horário em que sua mente esteja mais leve, que sua mente esteja mais preparada para receber, para absorver melhor o entendimento do que vai ler. Eu aconselho que de manhã seja o melhor tempo, né? Porque prepara você para o restante do dia. Principalmente agora, né, pastor, que a gente está com essa coisa da pandemia, né? Então, muitas notícias ruins vêm todos os dias. É importante estar bem abastecido para enfrentar os dias. Então, eu acredito que de manhã você separa um horário um pouco mais cedo, né, para acordar. Eu fazia isso e faço ainda hoje. Quando era jovem, eu fazia. Separava meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, né? E ali tem o seu momento de leitura da palavra, meditação. E eu acho que o ideal seja de manhã por isso, né? Porque você se prepara para o dia todo. Mas você pode escolher um horário que você esteja mais à vontade. Em relação à família, aí tem complicações sim. Minha família, por exemplo, é uma grande complicação, como você me falou aí. É muita gente, né? Então a gente fazia, quando os meninos estavam em casa, agora na quarentena os meninos não estão, né? O meu filho João e o Luan estão com a avó, ficaram lá durante a quarentena, estão lá, e comigo está a Jéssica, né? A Julinha e o André, né? Então, assim, quando estava todo mundo em casa, a gente procurava fazer o quê? Geralmente eles não acordavam no horário certo, né? Todo mundo acordava no horário diferente. Mas a gente procurava um momento que estava todo mundo acordado, então a gente parava e sentava, lia um texto bíblico, e depois de ler esse texto bíblico a gente perguntava o que tinha achado do texto, cada um comentava alguma coisa sobre o texto, livremente, né? Se alguém dissesse, não entendi nada, a gente aceitava numa boa, não entendeu nada, então vamos sentar aqui e entender juntos. E a gente lia, na verdade, sempre os evangelhos, né? E aí conversávamos juntos sobre isso, depois orávamos uns pelos outros, ouvíamos cada um sobre isso, né? Isso quando estávamos todos juntos aqui. Nem sempre dava certo, né? Alguns dormiam demais, e a gente não queria ninguém fora, então a gente às vezes adiava o horário para um horário que estivesse todo mundo junto e tudo. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre procurou fazer foi, pelo menos, não deixar de fazer, né? Não deixar de fazer. Embora o horário não desse certo um horário, a gente estava assim, como se tivesse, pastor, pendente, né? Somos pendentes com isso aqui durante o dia de hoje. Então vamos esperar chegar mais tarde à noite, todo mundo junto, vamos agora. Não deixava pendente. Eu acho que é importantíssimo não deixar pendente, né? Deixar assim, poxa, é uma coisa que deve ser feita todo dia, não deve ser deixada para o dia de amanhã. Porque, como eu falei, é um alimento, né? Então necessita dessa dedicação, digamos assim, né? Para que se faça da melhor forma possível. Devocional é um hábito que se torna necessidade ou uma necessidade que automaticamente vira um hábito? Rapaz, que pergunta filosófica. Não é, rapaz? Muito filosófica. Tem que me preparar, porque gente capacitada assim, a gente tem que se preparar, pastor. Não, que é isso? Você me deixou... Fala novamente. Não é? Devocional é um hábito que se torna necessidade ou uma necessidade que automaticamente vira um hábito? É isso mesmo? Tá legal. As necessidades, por serem necessidades, acabam se tornando um hábito, né? Por serem necessidades. Por exemplo, nós temos a necessidade de comer, né? Essa necessidade vira um hábito. Nós comemos todos os dias, né? E nós apenas escolhemos horários para comer determinadas comidas, né, em cada horário. Mas por ser uma necessidade, tornou-se um hábito. Por ser uma necessidade de escovar os dentes, tornou-se um hábito. Nós não queremos ir ao dentista, não queremos sofrer, então acabamos tendo que escovar os dentes, né? Enfim, várias necessidades acabam tornando-se um hábito. Se o crente entende que é uma necessidade ele manter uma comunhão com o Senhor, que isso lhe dá mais paz, que isso renova a sua alegria, que isso lhe dá segurança sobre a vida e sobre a morte, que isso lhe traz esperança, que isso fortalece a sua fé. Se o crente começa a perceber essas necessidades, então, a partir dessas necessidades, ele vai buscar suprir essa necessidade, e ao buscar supri-la, ele vai torná-la um hábito, né? Então, por que eu falo, pastor, que é necessário ter um horário? Porque os horários, eles nos prendem, né? Eles nos dizem, é necessário isso aqui agora. Se a gente deixar aleatório, como às vezes a nossa família que a gente tem que deixar, a gente acaba tendo muito sacrifício para isso. Mas quando tem um horário específico, fechado, olha, isso aqui é a hora de fazer isso. Então isso me ajuda bastante, né? Porque eu sei que aquele horário foi reservado exclusivamente para isso. Então, a necessidade, ela tem essa característica, né? De levar-nos ao hábito, né? Então, eu acho que é importante você tem que partir da necessidade. Você necessita
de paz, de alegria, de segurança, né? Você necessita de fé, ser alimentado a sua fé. Pronto, então a partir dessa necessidade, você deve buscar criar o hábito. Amém. Pastor, para as pessoas que ainda não conseguiram, como o senhor falou aí, agora há pouco, as pessoas que estão sentindo mais dificuldade nessa quarentena são exatamente as pessoas que não tinham o hábito de fazer devocional. E a gente percebe que tem muita gente que assim, não está conseguindo, porque exatamente a mente dele está voltada para esses problemas, né? Está muito voltada para toda hora notícia ruim, toda hora... o que o senhor diria para essa pessoa que, pastor, eu não estou conseguindo parar, mesmo com muito tempo disponível, mesmo com, que agora eu não posso dizer que eu não tenho tempo, mas agora eu tenho um tempo disponível, eu não estou conseguindo fazer, não estou encontrando força. O que o senhor diria para uma pessoa dessa, pastor? Me ajude. A primeira coisa a se pensar é que todas as pessoas, às vezes, em sua ociosidade, entre aspas, né, porque todo mundo tem algo a fazer em casa, acabam se voltando demais para as redes sociais. Então, as redes sociais, elas são aquela coisa interminável, né? Notícias intermináveis, a mesma notícia o dia todo. Por exemplo, eu confiro as notícias de manhã, geralmente mudam uma ou duas coisas à noite, né? Não muda muita coisa, mas as pessoas às vezes passam o dia todo ruminando as mesmas notícias o dia todo, né? O que eu aconselho para começo de conversa é que você dê um tempo nas redes sociais, certo? Você dê um tempo, você separe um momento para ir nas redes sociais, tá certo? Porque se você for nas redes sociais, você vai gastar muito tempo lá e a sua preocupação com tudo que está acontecendo vai aumentar. A preocupação não permite você concentrar-se ou buscar a Deus. Não permite. Porque você fica todo o tempo com aquilo na cabeça, aquela coisa se repete constantemente, né? O que eu aconselho, então? Você poderia começar a fazer amanhã. Amanhã você pode começar a organizar o seu tempo, delimitar algumas coisas. Se você quer ler um livro, delimite o tempo que você vai ler esse livro. Se você quer ver uma série, você é jovem, tem tempo para isso, veja a sua série lá em determinado horário, né? Você não precisa engolir o mundo, né? Os jovens hoje em dia, eu tenho que maratonar a série. Não, engula tudo de uma vez. Vai ruminando devagarinho. Então, vê uma série, lê um livro, separa um tempo, coloca um despertadorzinho no celular para ir na rede social. Vou 1 hora na rede social hoje pela manhã, vou mais meia hora à tarde, vou mais meia hora à noite. Marca mesmo lá o tempo. Seja Caxias nisso. Se você conseguir fazer isso, você conseguir estabilizar isso, você vai conseguir um tempo maior que você vai separar para a sua vida devocional. Na sua vida devocional, se você é novo nisso, você vai chegar lá para a Bíblia e vai dizer assim, o que eu faço aqui? A primeira coisa que eu aconselho é, escolha um livro que é do seu interesse. Um livro que lhe desperta interesse. Não importa qual seja, Salmos, Evangelho de João, Filipenses, algo que você diga, não, isso aqui é simples, quero começar no simples, não importa. Agora, o que você deve fazer? Você deve buscar um tempo com isso, com esse livro, em uma leitura reflexiva, né? Uma leitura que não é apressada, uma leitura que você lê e pensa, lê e medita no que acabou de ler. Uma outra coisa importante, se a sua cabeça está cheia de preocupação por causa da pandemia, anote as suas preocupações, todas elas. Transforme cada uma delas em oração. Cada uma delas. E isso já é um devocional. Você pegar cada preocupação. Se a sua preocupação é, meu Deus, eu tenho medo de contrair esse vírus. Anote. Faça uma oração. Senhor, não me deixa contrair esse vírus. Mas por que você não quer contrair esse vírus? Você tem que dar a sua justificativa para Deus, né? Justifique para o Senhor que você quer viver, que você quer glorificar a Deus com a sua vida, que você quer ter saúde para isso, para ajudar o próximo, etc, etc. Você não pode chegar para Deus se achando melhor do que todo mundo e dizer, eu não quero contrair esse vírus. Por quê? Porque eu não quero. Não vai dar certo. Tem que dizer por quê, né? Explicar o porquê que você não quer. Então, assim, é melhor, né, você pegar as suas preocupações, coloca ali e transforma todas em oração, que é uma forma de criar o seu devocional. Não sei se deu para entender, pastor. Deu sim. Deu para entender completamente. A gente criou um hábito, logo quando eu cheguei ali no Tabapuá, a gente deu uns livrinhos de devocional para começar a fazer os hábitos, né? Eu vi até bons testemunhos, porque assim, o livro não é para ficar preso, né, pastor? É só uma porta de entrada para que você comece ali aquele momento devocional. Mas já entrando aqui no... Deixa eu só acrescentar algo do livro, né? É muito importante essa ideia do livro devocional. Tem os livros que a gente compra devocionais, né? Me ajudam muito. Eu adquiro muito esses livros devocionais. Quando eu soube que você ia falar do tema, né? Eu até separei aqui um que eu estou usando atualmente, que é da Corey de Boone, que é esse aqui, ó. Né? Interessante. É bem simples, assim, são coisas que dá para ver aí, ó. Né? Tem a leitura bíblica e tem
a reflexão, né? Então, assim, por que eu ainda uso? Porque, às vezes, eu estou precisando de apoio, né? Eu estou meio, né, travado com tudo que está acontecendo. A gente é humano, né? Então, às vezes, trava e a gente, meu Deus, o que eu falo com Deus? E aí eu vou no devocional, lá tem a leitura bíblica, lá tem a reflexão, lá tem até a oração no final. Aquilo ali me ajuda. É um suporte para que eu possa respirar novamente e recomeçar. Então é importante demais. É uma forma de ser pastoreado, né, pastor, também, né? Porque ali são pastores, são outras pessoas que pararam para escrever. É tanto que o devocional de hoje, no final eu vou falar, ele fala de algo tão simples que às vezes a gente no corre-corre não percebe como Deus está cuidando dos seus filhos, como Deus está cuidando da humanidade. E se a gente não parar para ter essa oração, para tentar entender, não que fazer o que a gente quer, porque a gente quer que isso acabe logo, né? Mas entender por que está durando tanto. E aí a gente, na oração, no devocional, Deus começa a confortar e fazer a gente refletir, porque Deus realmente tem falado com cada um individualmente. É uma palavra individual. Deus, ele é tão grande, mas ele conversa com cada um individualmente. Perfeito. Perfeita a sua colocação. Já entrando aqui, pastor, para o diário de bordo, né? Para quem não sabe aí, o diário de bordo, o pastor Eduardo vai falar o que é o diário de bordo, né? O material aí que ele escreveu com o pastor Tiago Sanches, não é isso, pastor? E depois até queria falar para a gente também, para fazer uma live com ele, marcar com ele para sensacional, pastor Tiago. Gente boa, não tive ainda contato com ele, mas a gente percebe que é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus. Deus me mandou ele para dar essa força, né, pastor? Amém, amém. Eu necessitava muito, viu? Deus é muito misericordioso. Deus é maravilhoso, né, pastor? Então, primeiro, diga aí para os irmãos o que é o diário de bordo, né, como é que surgiu essa ideia e se eles quiserem adquirir, como é que faz? Quando surgiu a pandemia, né, eu fiquei, como todo mundo, tremendamente assustado, né, com tudo que estava acontecendo, né, a gente fica tenso e tudo. E eu comecei a escrever textos de acordo com o que eu ia sentindo, né, de acordo com o que ia acontecendo. Quando surgiu a pandemia, eu escrevi, será que isso é castigo de Deus? Eu escrevi um texto sobre isso, né? Enfim, fui escrevendo. E quando eu percebi, eu tinha escrito já vários textos de acordo com o que estava acontecendo. Eu pensei, poxa, não é legal eu só publicar esses textos no Facebook. Porque nem todo mundo tem me acompanha no Facebook, nem todo mundo gosta de Facebook, né? E, então eu acho que seria legal organizar isso em algum lugar. Só que quando eu li o material, eu percebi, né, que era um material que necessitava de um apoio, né? Ou seja, porque eu trato da crise, né, da pandemia, trato toda a crise dentro das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia fala sobre o que está acontecendo, né? E eu precisava de alguém que trouxesse uma palavra, que trouxesse consolo. Então eu conversei com o pastor Tiago Sanches, mostrei o material para ele, e ele falou, pastor, achei muito legal e eu quero colaborar. Então ele colaborou com a parte da parte devocional mesmo, né? A minha parte é a parte dos textos, da crise mesmo, né? E o que a Bíblia fala sobre a crise. E o pastor Tiago, na segunda parte do livro, traz o consolo através do devocional. Eu acho que alguém já vai perguntar, né? Então eu vou logo responder. Por que é coronavírus diário de bordo? Porque quando surgiu a pandemia, muita gente ficou relacionando isso com aquele texto lá que Jesus está no barco com os discípulos, né? Tem a tempestade, tudo, né? Então muita gente citou esse texto e tal. E eu me coloquei nessa posição, que eu estaria também no barco, só que ao invés de ficar, né, tenso, eu estava escrevendo o diário. Tudo que estava acontecendo, eu estava registrando. Então, eu era aquele que estava dormindo, né? Coloquei coronavírus diário de bordo, né? Registrando o que estava acontecendo. Então, o livro é basicamente isso, né? Ele é uma tentativa de responder biblicamente tudo o que está acontecendo, né? E tentar trazer respaldo bíblico sobre tudo o que está acontecendo. Essa é a ideia do... Beleza, pastor. Eu vou citar só algumas passagens do que eu já li, né? Eles são 69 folhas, né? 69 páginas. Eu já tô na 48, né? E a cada vez que eu leio, parece que Deus tem confirmado, pastor, no seu coração, no coração dos pastores que tem procurado olhar para essa pandemia, tirar, né, o foco dessa briga que está tendo aí política no meio de tudo isso, as confusões que acontecem paralelamente. Não quero nem tocar nesse assunto aqui, mas são exatamente os pontos importantes para a gente tratar. Um deles, nos primeiros textos aí, que não sei se foi a sua parte, pastor, mas eu gostei muito da frase que ela começa assim: vai lhe fortalecer e confortar o coração. Né? Da página 1 até a página 14,
tem várias passagens, né? E, por exemplo, uma delas diz assim: você pode confiar, o futuro está nas mãos de um Deus justo, misericordioso, cheio de amor e bondade. Aí isso vai, né, falar aqui sobre a questão do sofrimento, das tragédias, e realmente quando o senhor começa a responder essas perguntas, ele vai trazendo realmente esse conforto que diz aqui no começo do texto, né, na questão do lembrete de Deus, 3 coisas que Deus deseja de nós. Essa foi sua parte também, não? Toda a primeira parte essa é toda parte minha, inicial é toda sua, né? Então, esses textos, que é aquela questão lá do censo, de Davi, a questão de Deus trazer o pão. Então, todas são coisas que a gente vai refletindo na nossa pequena vida, a gente vai percebendo que são pequenos detalhes, pastor, que a gente está esquecendo de parar para observar, para tentar entender, né, o plano de Deus para a humanidade. O que você recomenda? A gente ler esse livro de uma forma completa ou ir lendo que nem a gente está dizendo aqui no devocional? No primeiro devocional vou ler aqui a página onde tem um lembrete de Deus. Você acha melhor como? Bom, Marcelo, ele não é um livro devocional, né? Um livro devocional é aquele livro que tem um texto bíblico, tem uma reflexão sobre o texto bíblico e por aí vai, né? Ele não é bem um livro devocional, ele é um livro realmente para reflexão, né? Então depende muito da pessoa, né? Se a pessoa sentir que precisa de respostas imediatamente, né? A tentativa de responder está aí, né? Todas as respostas estão aí na tentativa biblicamente de respondê-las. Então, se a pessoa necessita muito disso, acredito que deva ler naturalmente, né? Se ela pensa assim, não, vou usar como um apoio, né? Como uma forma de refletir todos os dias sobre o que está acontecendo, também acho que seria legal. Mas eu aconselho que leia normalmente, não é um livro meio devocional, né? Apesar de que a segunda parte dele, que talvez você ainda vai chegar lá, e a parte do pastor Tiago, sim, é uma parte devocional mesmo, né? Porque ele trata um texto bíblico, ele faz uma reflexão e traz uma oração no final. Uma parte realmente bem devocional, e eu aconselho muitos dos que estão adquirindo o livro, né, a ler essa parte com oração, porque vai fazer muito bem para vocês. Eu queria, né, o nosso tempo é bem corrido aqui, mas eu queria só destacar aqui a parte do culto online, né? Tem gente que está sentindo muita necessidade, né, pastor, do culto, de estar perto, e isso aqui nunca, né, vai ser comparado às nossas reuniões. Na página 30, fala da questão dos cultos online e das lives, né? Lives de cantores, lives de... Queria que o senhor falasse um pouquinho, já sei o que está escrito aqui, mas queria que o senhor falasse mais um pouquinho dessa questão, né? Da pessoa, às vezes, buscar um refúgio naquilo que não é, né, o refúgio, o entretenimento, para esconder aquilo que... Olha aí, isso que escreveu. Bom, alguém perguntou aqui como adquirir o livro. Eu falo primeiro isso? Ou respondo lá? Pode falar. O livro, gente, está na Amazon, né? É só você pesquisar lá, Coronavírus, um diário de bordo, ou então pesquisa o autor, né, João Eduardo Cruz, lá na Amazon, e vai aparecer o livro. O livro é gratuito. Só que se você quiser ofertar para o nosso Ministério de Ação Social, que está dando cesta básica para as famílias carentes, você vai lá na página John Stott Brasil. Lá tem um PicPay no perfil do livro, né? Tem uma foto do livro, tem um PicPay lá. Você faz lá a sua oferta e vai vir para o nosso Ministério da Ação Social. Assim, a gente teve, logo que o livro foi lançado, a gente teve 400 pessoas já de cara, já foram lá, né? E pegaram o livro, né? Que é gratuito. Mas a gente teve muito pouca oferta, tá? Então, se você puder ofertar, a gente agradece, porque a gente está, muitas famílias carentes, a igreja está tentando suprir essas famílias, não está sendo fácil. Então, se você puder ajudar lá com qualquer valor, ajuda, tá? Mas se puder também não tem problema, vai lá no Amazon, baixa o livro, pode mandar para os amigos também à vontade, o livro foi feito realmente para ser espalhado. Tá? Pronto, é isso que eu ia perguntar. Esse livro ele pode ser mandado para pessoas que não são cristãs, né, pastor? É uma forma de evangelismo também, né? É uma forma de evangelismo, com certeza. Pode ficar bem à vontade com isso, viu? Deixa eu responder as duas perguntas, então, pastor. Primeiro, sobre o culto, né? O culto online. Bom, o texto lá vai deixar bem claro, né? Bem especificado, não vou entrar em detalhes, que eu tenho certeza que os irmãos vão comprar o livro. Mas só para uma pincelada rápida sobre a diferença, né, do culto presencial. Bom, porque o culto presencial, ele tem uma série de fatores
que o culto online não vai trazer nunca, né? Como, por exemplo, quando nós estamos no culto presencial, nós estamos num momento de integração muito grande, que faz uma diferença enorme. Por exemplo, eu posso escutar a voz dos meus irmãos cantando comigo, eu posso estar ao lado de um irmão orando comigo, eu sei que ele está ali presente, e tem uma coisa mais importante, a presença daquele irmão no culto, ela é motivacional para mim, para a minha caminhada cristã. Eu vou contar uma história que não está no livro, mas que me inspirou a escrever o capítulo falando sobre o culto online. Vocês vão ler depois lá o capítulo e vão entender. Há um tempo atrás eu fui numa igreja e o pastor me contou essa história. Havia um irmão na igreja dele que tinha 98 anos. Ele não faltava os cultos. Agora, com um detalhe, esse irmão não enxergava bem, caminhava com dificuldade e não ouvia direito. Então, mas todo culto ele estava lá presente. E esse meu amigo pastor tinha assumido agora a igreja. E ficou impressionado com isso. E foi conversar com ele. E disse, olha, me disseram que o senhor não enxerga bem. Eu estou falando alto aqui porque o senhor não consegue ouvir direito se eu falar baixo. O senhor tem dificuldade de se locomover. E o senhor vem à igreja todo domingo. O que me motiva a vir à igreja todo domingo? Perguntou o meu amigo, aquele senhor. E aquele senhor respondeu o seguinte: o que me motiva é que o fato de eu estar aqui faz com que quem não queira estar seja incomodado e deseje estar. Né? Ou seja, um crente com saúde olha para aquele homem e diz o quê? Rapaz, eu tenho que ir para a igreja. Aquele homem vai para a igreja, na condição que ele está, ele vai também. Existe esse fator, né, que é importantíssimo. O fator da comunhão, da comunidade, da família, de estar junto com pessoas que nós, e que nos fortalecem. A presença dele nos fortalece. A gente está lá, eles estão lá também. A gente pensa, se você está aqui ainda, eu posso ficar aqui também. Né? Eu posso permanecer também. Tem a questão de adorar junto, tem a questão de orar junto, e tem a questão básica, né? O Espírito trabalha na vida de um pastor, quando ele vai pregar, de acordo com quem o pastor está olhando. A gente está olhando as pessoas, a gente está vendo o rosto das pessoas, a gente está contemplando o semblante delas, e imediatamente o Espírito Santo vai nos motivando a partir do que estamos vendo. É muito difícil para mim, pastor, e eu acredito para você também, pregar olhando para uma câmera. Sabe? Eu não horrível. Eu não estou vendo a reação dos irmãos. Então é uma dificuldade muito grande para mim. Antes de eu começar a pregar, eu tenho que mentalizar, né, quem pode estar ouvindo. Né? Para que eu possa ter essa motivação. Então, realmente o culto online ele quebra o galho, mas ele não tem condição de fechar tudo. Agora, veja bem, é uma bênção o culto online. Porque imagina se Deus tivesse permitido essa pandemia, se nós não tivéssemos esse mecanismo que temos hoje. Nós estaríamos numa solidão absurda, numa dor, né, de isolamento incrível. Ninguém suportaria o isolamento, essa é a verdade, né? Mas esse meio ele nos dá uma forma de nós podemos suportar esse momento. Né? Então, eu não estou demonizando, né, o culto online de maneira alguma, mas ele é apenas um quebra-galho. Nós necessitamos do presencial. Certeza, pastor. Eu falei das lives, né? Você quer falar? Pode falar, não, o senhor vai já falar. Deixa eu só falar de um testemunho do que aconteceu, né? Esses dias a gente perdeu a mãe de uma irmã aqui da igreja, pastor. E aí eu falei para ela, né, a mãe de uma nossa membro aqui da igreja, e eu falei que a mãe dela, quando ela ia para a igreja, ela morava no interior, eu gostava muito que ela ia, que ela ficava prestando atenção, e ela dava muita atenção, pastor, como se estivesse degustando a palavra. Então tem pessoas, quando as pessoas não percebem, né? Os irmãos estão ali, às vezes num grupo de 100, 150 pessoas, a gente está vendo tudo que está acontecendo ali na nossa frente, né? A gente percebe que a gente está nem aí, a gente percebe que está doido que acabe para ir embora. Claro que, infelizmente, isso entristece o coração, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para aquele irmão que está ali atento, olhando, não, é esse que está precisando da palavra, né? Apesar da gente, às vezes, aqui também, né, no online, a gente não saber quem está aqui, né, realmente envolvido no que a gente está falando, a gente sabe que Deus, ele move os corações. E no momento certo, ele vai tocar um dos corações e vai fazer com que esse crente em Jesus aí, que ainda não entendeu o que significa esse devocional, o que significa o buscar a Deus individualmente, vai fazer, o que significa isso para a vida dele, e vai tornar um negócio, né, a sua vida mais leve. Porque, pastor, tem sido dias tão difíceis que, né, eu falei, nós estamos com o propósito na igreja de orar 3 vezes durante o dia.
E parece que cada momento desse de oração, que eu termino esse período, é como se Deus me desse mais um pouco de força até chegar ao próximo horário, porque tem sido muito difícil, pastor, pastorear de longe, né? Mas fale aí das lives. Então, só acrescentando o que você falou, é simplesmente um peso enorme pastorear assim, à distância. Tem também as pessoas que morrem, né, de coronavírus, da família de crentes, né? Hoje nós tivemos a perca da avó da minha sobrinha, por conta do Covid, né, e não pode ter velório, então a gente não tem como ir até a pessoa e nem consolar os familiares. É uma situação realmente inusitada. Eu estava comentando com a Marlene, eu nunca esperei passar por uma situação dessas, né? A gente espera que nos tempos venha e que seja dificultoso, mas a gente não espera nunca que seja tão trabalhoso. E realmente é muito difícil, mas Deus tem me sustentado e assim, há uma graça para cada momento. É isso que você está sentindo. É isso mesmo. Você está falecendo, o Senhor acrescenta uma graça, mais uma graça, e assim é graça por graça, dia após dia, né? Sobre as lives, o que o capítulo fala lá é sobre nós não abandonarmos o que está acontecendo, não tentarmos nos alienar, que não vai resolver. Então tem muita live que está acontecendo aí, tanto cristã como secular, que o objetivo é alienar-nos do que está acontecendo. Olha, alienar-se do que está acontecendo não tira de nós, de maneira alguma, o que está acontecendo. Né? Então o que é necessário? É você ter consciência do que está acontecendo e buscar refúgio na sua vida de oração, na sua vida devocional. Tá? Fingir que nada está acontecendo é a pior coisa que você pode fazer. Porque de repente você finge que nada está acontecendo e o que está acontecendo bate na sua porta de maneira inesperada e você não terá equilíbrio emocional para aguentar o que está acontecendo. Né? Então é necessário ter esse equilíbrio. Manter-se, né, na consciência do que está acontecendo e buscar no Senhor auxílio. As lives que estão acontecendo, na maioria delas, principalmente as seculares, não tanto as cristãs, mas as seculares, elas estão buscando isso. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Né? Vamos fingir que não está acontecendo nada. Né? A minha esposa até lembrou para mim, na época que eu estava escrevendo esse capítulo, ela falou para mim, olha, parece os dias de Noé. Né? Casavam, se davam sem casamento, como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo sim. É tempo de lamento, é tempo de choro, é tempo de esperar pacientemente pelo Senhor. Hoje eu publiquei lá no Twitter isso, né? Nós estamos vivendo o nosso tempo de Jó. Nosso tempo. E o que Jó fez? Jó lamentou, chorou e esperou pacientemente pelo Senhor. Esse é o momento. Nós não podemos desperdiçar esse momento nos alienando. E as lives muitas vezes buscam somente nos alienar, não permitem que isso aconteça. Amém. Estamos chegando aqui ao final, pastor. Eu queria só citar, né, aquele pequeno trecho que eu falei do devocional de hoje de manhã. O devocional é do presente diário, né? A gente compartilha com os irmãos da igreja para ajudar aí, né, nesse ponto aí, para que eles tomem a iniciativa de fazer. E no de hoje diz que Jesus, mesmo depois de seus discípulos terem sumido, né, depois da prisão de Jesus e de o próprio Pedro, né, ter traído, ter negado Jesus, ele, depois de ressuscitado, estava na beira da praia preparando um café para eles. E eles lá, tentando voltar à vida normal, voltando à pescaria. E aí, Jesus prepara o café, eles observam de longe alguém dizendo, lança a rede do lado direito. E aí eles lançam a rede, Pedro não espera, já pula do barco, né, já corre para a praia porque sabia quem é que estava lá. E quando chega lá, Jesus já estava com um peixinho, com um pãozinho pronto, pastor. O amor de Cristo é constrangedor, né, porque mesmo depois da traição, mesmo depois do que eles passaram, Jesus continuava ensinando. Eu acho que, pastor, que o que Deus está fazendo com todos os crentes, com a humanidade, demonstrando esse amor, mostrando para a gente que é hora de a gente se chegar, né, a Ele de todo o coração, porque a única forma de encontrar refúgio agora é se chegar a Ele de todo o coração, e a única forma que eu, né, trouxe aí da minha primeiras passos na fé foi o devocional, né, e o livro aí que o senhor escreveu com o pastor Tiago, ele tem contribuído, por isso que eu resolvi fazer aqui, para incentivar os irmãos a lerem o livro, né? E agora, né, não só ler, mas também ajudar os irmãos que
que precisam. Nesse momento é hora da igreja se mostrar para a sociedade, né? Porque não espere pelo governo, não espere pelas empresas. É hora da igreja realmente mostrar que veio, né? Está pronto para dar, dividir, compartilhar aquilo que nós temos. Tá bom, pastor? Se eu quiser finalizar aí, já fazer a oração, para a gente não cair aqui, que é só uma hora, né? Que esse negócio aqui disponibiliza para a gente. Mas lhe agradeço muito, né? Já quero lhe agradecer antes do senhor orar aí, por ter uma pessoa que me ensinou, foi meu professor, né? Lá no seminário, me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. Cheguei ali no Tabapuá, muito verde, mas tenho aprendido muito com muitos pastores mais experientes, com o senhor também. E louvo a Deus pela sua vida. Sua vida está, né, sempre em oração aqui em casa com a minha esposa, tá, pastor? Nos nossos momentos de devocional. E quero desejar para a sua igreja e para a minha igreja, irmãos, busquem a Deus em casa, porque não tem como a gente dar mais o nosso ombro, por enquanto, para que vocês chorem. Amém, amém. Muito bem. As palavras foram perfeitas, pastor. É isso mesmo. As pessoas precisam buscar o Senhor. Nós, por enquanto, estamos aqui, desse lado daqui da tela, né? Então, faremos o possível daqui, oraremos por aqui, e ensinaremos por aqui, e continuaremos fazendo o que o Senhor permitir nos fazer por esse meio. Eu estou muito grato a Deus pela sua vida, pastor Marcelo, por tudo que você faz pelo Tabapuá, que é um povo que eu amo muito. Estão vendo aqui os comentários, são pessoas que eu lembro, vi criança, né? E agora são mulheres casadas, homens casados. Eu estou muito grato a Deus pelo teu trabalho, e é um dos momentos que eu mais agradeço ao Senhor, foi quando Deus me iluminou para te chamar para servir ao Senhor em Tabapuá. Eu estou muito grato, e eu sempre brinco e digo isso para você: se eu pudesse escolher um pastor para pastorear meus filhos, eu sempre escolheria você. Se você é um homem de Deus. Eu amo muito você, amo muito a Raquel. Vocês são duas pessoas maravilhosas e que me fazem muito bem. Cadê a Raquelzinha? Oi, Raquel, amo você, viu? Muito. Cuidem-se, protejam-se, tá bom? Para que Deus possa alongar esse ministério durante muitos anos ainda. Quero que vocês fiquem de cabelinhos brancos servindo ao Senhor, tá bom? Já tá, pastor. Já tá, né? O meu já aqui já tá. Falar nisso, estamos cabeludos. Muito. Rapaz, eu também. Enquanto a quarentena tiver, eu não saio de casa, então... Vamos virar o náufragos. Vou virar adolescente de novo aqui. Meus irmãos, vamos orar então, né? Agradeço a todos que participaram com a gente. Espero que tenha sido abençoador para todos, né? Deixa eu orar então por nós. Amém? Vamos orar. Amém. Deus querido, muito obrigado, Pai, porque é por tua misericórdia e graça que nós temos essa oportunidade de falar com tantos irmãos sobre algo tão importante, que é, ó Deus, encontros diários contigo, porque isso que é a vida devocional, ter um encontro marcado contigo diariamente. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que muitos irmãos foram tocados hoje por essa necessidade e farão dessa necessidade um hábito, e quando essa quarentena acabar, quando essa pandemia acabar, esses irmãos estarão não só fortalecidos, mas com um novo hábito de buscar ao Senhor constantemente. Que assim seja, para a glória do teu nome, para a edificação dos teus servos, para a felicidade deles, porque caminhar contigo é ser feliz. Obrigado pela vida do Marcelo, obrigado pela vida da Raquel, obrigado porque o Marcelo tem exercido o pastoreio do jeito que o Senhor deseja que ele exerça, porque o Senhor tem usado o teu servo apesar de toda a fraqueza que todos nós temos e somos, mas o Senhor tem dado ao teu servo a condição de abençoar aqueles os quais o Senhor colocou sob seu cuidado. Agradeço também pela Raquel, que é essa pessoa tão maravilhosa, que sustenta o Marcelo com muito amor, sustenta o Marcelo estando ali ao lado dele sempre, e eu sei que é também uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma pessoa convicta das coisas, ó Deus, que o Senhor colocou em seu coração. Amo muito a Raquel, amo muito esse casal, e peço que o ministério deles se estenda por muitos anos, até o Senhor voltar, até quando o Senhor permitir. Abençoa-nos cada dia mais, na PIB Planalto Calcaia, na PIB de Parque Albano, na PIB de Tabapuá, todos os irmãos que servem essas igrejas. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Marcelão. Deus abençoe a vida do senhor, da sua família. Tá dizendo que tá com saudade. Deixa eu só dar um alô aqui para os irmãos aqui, ó. Tá bem, Raquel, também tô com saudade. Irmã Isabel, irmã Rila, pessoal aí do irmão Flávio. Saudade do irmão, né? Irmão Antoniel, pai do Igor, né?
Pai do Igor, irmão Antoniel, gente boa demais. Gente fina, rapaz. Mãe Estela, tá aqui, ó, irmã Estela. É isso aí, mãe Estela, irmã Regina, irmã Raiza. Maria Luísa, Raiza. Esse aí, Mirlena. Rodrigues é o Claudene, a Mirlena, a Carol, muita gente aí participando com a gente. Que legal. Isabel, coisa boa, né, pastor? A única forma que a gente tem de conversar com os irmãos. Então, que o Senhor possa cuidar de nossas vidas e nos fazer passar por tudo isso, sempre ao lado de Jesus, porque se não for com Ele, não passa, viu? Não passa mesmo. É verdade. Tá bom? Tenha uma boa noite, pastor. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Até mais, pessoal. Pela paz de Cristo. Irmãos, essa foi a nossa live de hoje, abençoada aí com o pastor João Eduardo. Que o Senhor Jesus continue derramando as bênçãos no seu lar, tá? Espero poder ter contribuído aí para que nesses dias você continue servindo a Deus de todo o coração. A única coisa que eu tenho para te dizer é: busque a Deus, porque é a única forma de encontrar força para passar por tudo isso, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Domingo nós estaremos aqui de volta, mais uma vez prontos para falar do amor de Deus e daquilo que Ele tem feito, de como Ele tem nos dado força para que Ele também dê força